O Olavo era um notável filósofo, mas era um notável polemista. E enquanto isso ficou, digamos, numa primeira camada da internet, você tinha que conhecer ele para conhecer o que ele estava falando. Né? Tinha que conhecer o Olavo de Carvalho e aí começar a assistir. Então todo mundo conseguia ter uma variável para coordenar aquelas polêmicas em volta disso, né? Uhum. Quando ganhou essa fama de guru do governo, porque o Bolsonaro ascendeu, as manifestações ficaram muito grandes, os cartazes, Olavo tem razão, direita propagando muito isso na internet, essas frases polêmicas foram isoladas. Uhum. E aí a gente tem coisas famosas que circularam, né, que são muito chocantes para quem escuta, como Obama keniano, nós temos que investigar mesmo se a Terra é plana, documentos falsos do presidente dos Estados Unidos. Os fetos da Pepsi. Os fetos da Pepsi. Que essa eu me lembro de ter investigado e lembrar que era uma coisa meio... Leia o artigo da Paula Schmidt. A Paula Schmidt escreveu um artigo no Poder 360, que ela se considera de esquerda, né? Eu não sei por que ela faz isso, mas ela fala, eu sou de esquerda. Fala, não, Paula, você só é boazinha. Né? Você é uma boa pessoa, você não é de esquerda. Você é de esquerda. E ela nem conhecia o Olavo, assim, nem conhecia. Ela falou, cara, mas esse cara, assim, todo mundo fala que ele é inteligente. Se ele falou isso, tem que ter algum fundamento. E ela foi atrás de entender a história. E vale muito a pena ler, cara. Eu fui também, lembrei de entender que, é uma hipérbole, mas é uma hipérbole. Tem jeito de entender aquilo ali. Mas o ponto que eu quero chegar eram frases muito polêmicas, pensamentos muito chocantes e coisas como, por exemplo, eu me lembro de ver o Olavo dando muita pauta para coisas como terra plana, ele ficava provocando, né? Mas quem disse que a Terra é redonda? Nunca vi um argumento melhor que de um terraplanista, etc e tal, embora eu não tenha visto, pelo menos, afirmasse categoricamente. Não, ele nunca foi terraplanista. Mas isso tudo se espalhou muito e acabou gerando um custo. De novo a questão do custo, né? Ficou muito fácil falar, tá vendo? As ideias malucas desse cara, todo o resto é tão louco quanto e por isso essa direita é fascista, é extremamente ideóloga, radical, etc e tal. Qual é a avaliação? Tu acompanhou muito o Olavo, né? Qual é a avaliação? E viu esse movimento nascer, crescer. Qual é a avaliação que tu faz disso, Silvio? Cara, isso, eu acho assim, do ponto de vista... da história do Brasil, vamos dizer assim, se a gente falasse o lugar do Brasil no mundo, né, ou do ponto de vista da nossa cultura, eu acho que isso foi uma tragédia. Quer dizer, o Olavo é um sujeito que tem muito a ensinar, ensinou muito ao Brasil, tem muito a ensinar ainda, o país tem muito a aprender com ele, é um grande educador, né, um grande filósofo, e o governo Bolsonaro, óbvio, né? Não por opção do Bolsonaro, né? Mas a situação que tudo aconteceu jogou ele no meio do olho de um furacão. Que eu não vou dizer que ele não tinha nada a ver, porque eu acabei de dizer que ele criou essa confusão toda, e como tudo em torno do Olavo sempre era uma grande confusão, né? Mas que direcionou o olhar para essas coisas que são relativas ao temperamento do Olavo, a maneira como que ele se colocava como comunicador. Se vocês fizerem a seguinte pesquisa, vão lá e escutem os 3 primeiros episódios do True Outspeak e vejam como ele fala, e depois escutem o resto. Ele muda completamente, porque entre o terceiro e o quarto, ou entre o segundo e o terceiro, eu e o Lucas Mafalda, vocês lembram do Lucas Mafalda? Que é um aluno do Olavo que mora no Canadá hoje, apresentamos... Só de Facebook. Que nessa época o Lucas estava num think tank em Washington, lá trabalhando. E a gente apresentou pro Olavo o Alborguete. Ele não conhecia. Aí ele ficou, cara. Aí ele ficou a noite inteira assistindo vídeos do Alborguete e se mijava de rir. Né? E eu lembro, assim, uma hora a gente conversando dele rindo, assim, com a mão na barriga, assim, na cadeira. Aí ele apontou o dedo assim pro computador. É assim que tem que fazer. É assim que eles vão entender o que eu tô fazendo. E aí, cara, no outro dia ele mudou, cara. Assim, no True Outspeak, ele adotou esse jeito de falar publicamente que ele mesmo falava, né? Só uma mistura de Aristóteles com Alborguete, né? Para se comunicar nessa primeira camada do povo, entendeu? O cara que não está interessado em filosofia dele, mas mesmo essas pessoas precisam ter a verdade com eles. Desconfiança de que era uma estratégia de comunicação. Sim, sempre foi. É só você assistir uma aula do Koff e ouvir um programa do Olavo, completamente diferente, né? Era uma estratégia, então, mas porque ele é um grande comunicador.
Só que isso pegou essa casca, que era o Olavo falando para o grande público, e a mídia transformou isso num espantalho, falando, esse é o Olavo, e porra, esquece tudo o que tem embaixo. Se você pegar, não precisa nem pegar um livro, pega um artigo do Olavo, né, daqueles artigos longos que ele escrevia para o Diário do Comércio, pô, lá, são aulas e aulas de ciência política. Eu sei, porque eu sou cientista político, eu editei os livros. Eu falei, cara, isso aqui eu nunca vi na faculdade, cara. O cara era um gênio. Só que é mais fácil pegar essas frases, porque você precisa de um espantalho, porque o problema não era o Olavo, o problema era o Bolsonaro. Eles precisam bater no Bolsonaro. Então cria aqui um monstrinho,